Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa sessão clínica dos residentes, né, da hematologia e hemoterapia. Hoje a gente vai ter a doutora Lara, que é R2, né, residente do segundo ano de hematologia, falando para a gente sobre as complicações das mulheres gestantes com doença falciforme. Obrigada, doutora Lara. Fique à vontade. Boa tarde, gente. Eu espero que esteja dando para me ouvir. Eu sou Lara, como a doutora Luane me apresentou, sou residente do segundo ano aqui da Hematologia e Hemoterapia do Hospital Universitário. E hoje a gente vai discutir um artigo da Hematology de 2019, que é sobre complicações em mulheres grávidas com doença falciforme. Bom, para introduzir o assunto, né, o artigo comenta que as taxas de mortalidade, morbimortalidade materno-fetal continuam muito altas, né, eram e continuam altas, sempre foram ao longo do tempo, nas mulheres com doença falciforme. E que até o momento a gente tem intervenções terapêuticas muito limitadas, limitadas até pelas formas como os estudos são feitos, né? A gente tem poucos estudos, e os estudos normalmente são estudos retrospectivos, são estudos transversais, que a gente não consegue ter um grupo controle tão adequado, então a gente não tem muita informação a respeito das intervenções terapêuticas. Hoje em dia, com o diagnóstico precoce, né, da doença falciforme e com o melhor atendimento pediátrico, as pessoas que têm anemia falciforme chegam mais a idades reprodutivas do que antigamente. Então, é mais comum você ver mulheres com anemia falciforme engravidando. Então, isso é muito importante a gente ter em mente para que a gente possa orientar as mulheres, né, com anemia falciforme em idade reprodutiva sobre, né, gravidez, sobre os riscos inerentes à gravidez e guiá-las nesse processo, porque elas vão engravidar mais justamente porque a doença está sendo mais bem diagnosticada e mais bem conduzida. E uma coisa que esse artigo bate muito na tecla, né, e é uma coisa que intuitivamente a gente sabe, mas que de todos esses estudos, apesar de eles não serem, né, tão grandes ou tão resolutivos no sentido da pesquisa, mas o que a gente sempre tem como uma coisa importante é que o cuidado multidisciplinar, desde o início da gestação, é o que faz diferença na mortalidade dessas pacientes. Outra coisa muito importante também é o aconselhamento reprodutivo. A gente tem que pensar que pessoas com anemia falciforme, com doença falciforme, que chegam à idade reprodutiva, são pessoas, né, como as outras pessoas. Então, elas também vão ter, né, índices de gravidez não planejada em adolescentes, adultos jovens, como as mulheres normais que eu digo que não têm anemia falciforme, também têm. Então, a gente precisa estar atento a esse grupo, né? Às vezes a gente foca tanto em tratar a doença falciforme e esquece que a pessoa é um conjunto, né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso, porque todos os estudos, como eu comentei no começo, né, eles são difíceis de se comparar, porque são estudos feitos em populações diferentes, em locais diferentes, países diferentes, que têm condições socioeconômicas diferentes. Mas o que é visto nesses estudos é que, independente da localização geográfica, ter uma mulher grávida com anemia falciforme aumenta o seu risco de mortalidade. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, mas o seu risco sempre é aumentado se você for uma mulher grávida com doença falciforme. E, como eu comentei antes, a gente tem grandes lacunas no conhecimento, né? Tanto sobre as causas da mortalidade materno-fetal, a gente sabe, como a gente vai ver adiante, né? Que algumas mulheres têm, as mulheres com doença falciforme que engravidam têm maior tendência a ter algumas complicações, mas a gente não sabe exatamente, porque os estudos são poucos, questão das causas específicas, questão dos fatores de risco dentro da população da doença falciforme, o que é um fator de risco maior ou menor para ter tal complicação, a prevenção e o manejo das complicações, por conta dos estudos, né, que são limitados. Então, em relação às mulheres grávidas com doença falciforme, quais são as doenças mais, as complicações mais a quais elas estão mais suscetíveis, né? As síndromes hipertensivas, como pré-eclâmpsia e eclâmpsia, o tromboembolismo venoso, parto prematuro e perda fetal, por múltiplas causas que a gente vai ver adiante. E os recém-nascidos das mulheres que têm doença falciforme também são mais suscetíveis, tanto a distúrbios do crescimento, como, por exemplo, restrição do crescimento intrauterino, como prematuridade. Então, para falar um pouquinho sobre todas essas complicações e como seria a forma ideal da gente manejar uma gestante que chega para a gente com doença falciforme,
o artigo traz um relato de caso, para a gente poder tentar entender como que isso pode se apresentar para a gente na vida real, né? Então, o artigo comenta sobre o caso, né? Era uma jovem de 19 anos que tinha uma doença falciforme do tipo SS, que chega na consulta de rotina com o hematologista pediátrico, informando que está grávida de 10 semanas. De histórico, a paciente vinha em uso de hidroxiureia e tinha história de crises álgicas infrequentes em uso da hidroxiureia, mas tinha suspendido por conta própria há 5 meses por medo de engravidar após relação sexual desprotegida. Então, ela tinha suspendido a hidroxiureia há 5 meses e teve um teste de farmácia positivo para a gravidez há 2 meses da consulta, ou seja, 3 meses após a suspensão da hidroxiureia, ela engravidou realmente. A paciente manifestava uma preocupação devido ao histórico da irmã. Ela tinha uma irmã que também tinha uma doença falciforme e que tinha tido uma gestação de alto risco, uma gestação bem complicada recente. A irmã tinha tido uma gestação gemelar, tinha tido crises álgicas frequentes durante a gestação, precisando de internamento, tinha tido complicações de pré-eclâmpsia, a irmã tinha um aneurisma cerebral e tinha sido programada uma cesárea eletiva, mas por conta das complicações da pré-eclâmpsia precisou interromper o parto antes, às 33 semanas, foi parto vaginal. Então, teve isso. Após o parto, com as 33 semanas, ela evoluiu com um TEP maciço, a irmã da paciente. Foi necessário estadia na UTI. E os recém-nascidos da irmã tiveram que ficar na UTI também por prematuridade, por síndrome de abstinência neonatal, que a gente vai comentar um pouquinho na frente, e porque tiveram doença hemolítica do recém-nascido. Então, foi uma gestação realmente bem complicada da irmã dela, né? Então, qual que foi a conduta inicial deles lá quando receberam essa paciente, como a gente comentou aqui, né? A primeira coisa que eles fizeram foi aconselhar a paciente sobre as possíveis complicações associadas à gravidez. Então, eles sentaram com a paciente e explicaram: você está grávida, isso é possível para um paciente que tem doença falciforme. O que pode acontecer é isso, vamos ser sinceros e vamos tentar nos antever ao que pode acontecer, né, dentro da nossa possibilidade. O parceiro da paciente foi rastreado para avaliar a presença de hemoglobinopatias ou traços, que é uma coisa importante até para aconselhamento genético. E a paciente foi encaminhada a um pré-natal de alto risco, num hospital que tivesse um hematologista adulto com expertise em doença falciforme. Aí, quais foram os desdobramentos do caso, né? A paciente em questão, que era a mocinha de 19 anos, ela teve várias hospitalizações durante a gravidez por crises álgicas recorrentes, principalmente no terceiro trimestre, precisou de transfusão de concentrado de hemácias às 20 semanas e às 24 semanas. Com 37 semanas, ela teve rotura espontânea de membranas, teve um parto vaginal e deu à luz a um recém-nascido de 3,2 kg saudável. Logo depois, ela teve um episódio de crise álgica com necessidade de morfina, foi bem no periparto, e teve uma exacerbação da anemia com necessidade de transfusão no pós-parto, certo? 10 dias após esse episódio, ela voltou ao hospital com uma queixa de dor lombar, estava com hemoglobina de 2,8. Quando foram feitos os exames pré-transfusionais, foi visto que tinha um novo anticorpo eritrocitário que ela não tinha antes. E uma coisa interessante é que ela tinha, nessas transfusões das 20 e das 24 semanas, ela tinha sido transfundida em uma outra unidade hospitalar que não respeitou QEL, não respeitou ser grande, não respeitou a grande. Então, talvez tenha tido origem aí, né, essa questão do novo anticorpo. Então, bem interessante assim, bem florido, né? A irmã teve uma gestação ainda mais complicada que a dela. A dela também teve sua quantidade de complicações, né? E aí ele usou esse caso para demonstrar a gama de coisas que pode acontecer nessas pacientes, né? Então, ele comenta sobre os mecanismos que são potencialmente envolvidos. Ele fala que o impacto, né, da doença falciforme nos desfechos gestacionais, ele é multifatorial. Então, pode acontecer por múltiplas causas. A gente sabe que toda gestante ela vai ter adaptações fisiológicas, né, de vários sistemas orgânicos. Então, você vai ter adaptação cardiovascular, você vai ter adaptação respiratória, adaptação hematológica e endocrinológica. E, claramente, para uma paciente que tem doença falciforme, e o corpo dela funciona no basal, dentro de um ambiente com vasoclusão frequente, com falcização, com inflamação crônica, isso vai ser bem mais complicado fazer essas adaptações do que para uma mulher que não tem esses problemas. Então, normalmente, cardiovascular, a gestante vai ter um débito cardíaco aumentado, né?
E isso, o volume vai aumentar às custas principalmente do aumento do volume plasmático. O artigo comenta que nas mulheres grávidas, principalmente no terceiro trimestre, com anemia falciforme, doença falciforme, elas normalmente têm um volume plasmático contraído. E eles comentam que isso pode ser por conta do embotamento do eixo renina-angiotensina. Isso vai gerar um estresse maior cardiovascular para a gestante, pode piorar a anemia de base, e normalmente essas pacientes já têm. Só um instante. Pois não é, eu fiquei me segurando para não me mexer, cara. Eu comprei o carro, pagar o carro sozinha, porque a mãe tem o dinheiro para ir sozinha, a mãe pagar sem ajuda, Deus sabe como. Pois é. Então, aumenta o estresse cardiovascular e vai piorar a anemia, muitas vezes, que essas pacientes já têm de base. Outras coisas que acontecem, né? A paciente vai ter alterações da progesterona, o próprio aumento uterino, ele vai gerar adaptações da função pulmonar, tanto na questão do ponto de vista anatômico, como na questão de consumo, né? Demanda e oferta de oxigênio. Então, a paciente vai demandar mais oxigênio, vai consumir mais oxigênio, e também você tem uma placenta que está se desenvolvendo nesse período, né? E lembre daquilo que eu falei, dentro desse cenário de uma falcização, de um dano endotelial, de vasoclusão e inflamação, isso com certeza vai ter danos no desenvolvimento placentário. Então, as próprias complicações da falcização, né, eritrocitária, como a hemólise, a disfunção vascular endotelial, a inflamação crônica, a hipóxia e a adesão celular exacerbada, elas vão gerar desidratação celular, vão gerar estresse e cesariamento, vão gerar hiperviscosidade. Tudo isso vai se somar num ambiente que já é mais hipercoagulável e mais inflamatório, que é o ambiente de uma gestante, né? Então, você vai aumentar muito os riscos que uma gestação comum já tem num paciente que já tem complicações hematológicas de base. Então, como eu comentei, né, essa questão da vasoclusão e da vasculopatia vai ter um impacto na saúde placentária. A inflamação crônica, ela vai predispor à pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia vai gerar limitação do crescimento fetal. Isso vai aumentar o risco de prematuridade, né, restrição do crescimento intrauterino. Ou seja, nas mulheres com doença falciforme, as mudanças fisiológicas normais vão ocorrer num cenário de dano orgânico crônico, ou seja, tem muitas pacientes com anemia falciforme que já têm um dano orgânico crônico, hepático, né, já tem um dano orgânico renal, então já tem isso de base, e vai estar, tudo isso, essas adaptações vão estar acontecendo nessa mulher que já tem esses problemas de base. Então, o dano orgânico crônico, a hemólise, dano vascular e inflamação. Aí o artigo comenta um pouco sobre a epidemiologia desses desfechos maternos fetais. A gente vai falar um pouquinho sobre os principais, né, que a gente comentou lá no começo. Vou mostrar uma tabelinha. O que mais acontece, baseado nos estudos que a gente tem. Mas ele até comenta que as verdadeiras prevalências e as taxas são desconhecidas, porque tem muitos estudos que você não consegue nem identificar exatamente qual é a causa da mortalidade, né, e das mortalidades dessas pacientes, porque os estudos são muito limitados, a maioria é retrospectivo, com caso controle ou estudos transversais. E outra coisa que varia muito é a diversidade econômica e de acesso à saúde. Você pegar um estudo que é feito num país de primeiro mundo e um estudo que é feito num país subdesenvolvido vai ser muito diferente, né? Mas uma coisa que é interessante é isso que está embaixo, que eventos adversos maternos e perinatais, tanto em países de alta renda como em países de baixa renda, são aumentados. Ou seja, quando faz uma análise individual, o risco nos países mais desenvolvidos é pequeno. Mas se você fizer uma análise proporcional e agrupada, o risco é alto, independente de você estar num país rico ou num país pobre, só por você ter doença falciforme, certo? Só que ainda fica muito a desejar, né, para saber diferenças prognósticas entre os genótipos diferentes. A gente sabe, por alguns estudos, tem indícios de que, por exemplo, uma mulher que tem uma hemoglobinopatia SS tem mais risco do que um SC, por exemplo, né? Vai depender também da gravidade basal da doença. Tem pessoas que têm anemia falciforme que não têm muitos danos orgânicos crônicos, tem mulheres que já têm. Então, isso aí tudo atrapalha muito nesses estudos que são retrospectivos, né? Porque você não consegue comparar tete a tete, assim, você vai ter mais esses vieses. Aqui é a tabelinha que o artigo traz sobre as principais complicações que a gente vê, né? Então, em relação às complicações maternas da gravidez, você vai ter uma mortalidade materna aumentada por N causas, até por causa que você não consegue identificar exatamente. Uma coisa muito comum são as síndromes hipertensivas, como a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, o tromboembolismo venoso, aumento de dor,
tanto dor crônica, que a paciente já poderia ter antes, como crises álgicas agudas ou crises agudas recorrentes, e outras complicações relacionadas à doença falciforme, como, por exemplo, infecção, síndrome torácica aguda, exacerbação aguda da anemia, sequestro esplênico agudo, uma piora de uma anemia já de base, que a gente sabe que muitos pacientes já têm os pacientes já têm uma anemia de base, então muitas vezes ele vai piorar dessa anemia de base. Proteinúria, piora da função renal, que às vezes o paciente já tem ao iniciar a gravidez, disfunção hepática ou piora da função hepática, e complicações relacionadas ao feto, como mortalidade por várias causas, prematuridade e problemas de crescimento, que são os mais comuns, como restrição do crescimento intrauterino e pequeno paridade gestacional, fetos que nascem pequenos paridade gestacional. Em relação às doenças hipertensivas da gestação, né? Elas são comuns em mulheres com doença falciforme, justamente por aqueles mecanismos que eu já comentei. E alguns estudos nos Estados Unidos mostraram que a diferença entre as mulheres que têm doença falciforme e as que não têm seria 12% das mulheres com anemia falciforme evoluem com doenças hipertensivas da gestação, comparadas a 4% das mulheres que não têm. Então, é bem mais frequente nessas mulheres. Em mulheres com doença falciforme, o risco relativo de ter pré-eclâmpsia é de 2,42%. E teve um estudo específico que mostrou que se a mulher também tiver HIV, esse risco aumenta muito, chega a ser 6 vezes mais frequente, né? Na verdade, a taxa vai de 2,7 a cada 100 mulheres para 6,6 a cada 100 mulheres. Então, é bem mais frequente. O que chama a atenção para a gente da relação da fisiopatologia da pré-eclâmpsia com inflamação crônica, né? Porque o HIV é uma doença que tem inflamação crônica e a doença falciforme também vai ter inflamação crônica. Então, essas duas coisas combinadas aumentam muito o risco de pré-eclâmpsia. Complicações associadas à pré-eclâmpsia, né? As maternas, você vai ter eclâmpsia, AVC, falência orgânica, e as fetais, restrição do crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer, e fetos natimortos, que também está muito relacionado com baixo peso ao nascer. Uma coisa que eu acho que comenta, que eu achei interessante, é que a gente deve se atentar, quem acompanha, né, gestantes com doença falciforme, deve sempre se atentar ao que é considerado uma pressão elevada nessas pacientes. Por quê? Vários estudos já mostraram que mulheres com anemia falciforme, alguns estudos, né, mostraram que mulheres com anemia falciforme, elas tendem a ter pressões basais mais baixas do que a média populacional para a mesma idade. Então, às vezes, a paciente está fazendo um acompanhamento pré-natal, se ela não estiver fazendo um acompanhamento pré-natal com um médico que entenda disso e que saiba perceber a nuance, ela está aumentando a pressão gradativamente durante a gravidez, mas ainda está em valores normais para a população normal. Mas aquele valor não é normal para ela, porque ela tem níveis mais baixos, né? Então, uma coisa que ele fala muito interessante é que você precisa, nessas pacientes que fazem acompanhamento pré-natal, definir o que era a pressão basal dela pré-gravidez, para poder acompanhar isso de forma adequada, porque isso são sinais precoces de pré-eclâmpsia, que talvez, se for fazer um pré-natal comum, vai passar despercebido porque a pressão vai estar normal, né? Então, isso é muito importante. Não existem muitos estudos sobre o manejo da pré-eclâmpsia nessa população. Esse artigo especificamente, ele comenta, ele dá a recomendação, né, de fazer aquela dose baixa de aspirina a partir das 12 semanas de gestação para essas pacientes, certo? Ele comenta que essa recomendação é não oficial, né, baseada em estudos de população geral, mas porque ele pega guidelines de outras sociedades de obstetrícia, tanto dos Estados Unidos como a europeia, que comentam que seria interessante começar essa aspirina em baixas doses para alguns pacientes, né? Eu acho que a europeia que orienta começar a partir de 12 semanas, e a americana fala que seria interessante fazer até doses mais altas para pacientes que já tiveram pré-eclâmpsia, né? Então, por conta disso, por serem pacientes que têm um risco cardiovascular aumentado, por terem essa questão da vasoclusão, de inflamação endotelial, eles, nesse estudo, recomendam que se deve fazer a profilaxia com aspirina em doses baixas, de 81 a 150 miligramas por dia, a partir de 12 semanas de gestação para as pacientes com doença falciforme grave. Em relação ao tromboembolismo venoso, a gente sabe que aumenta na gestação em geral e também nas mulheres com doença falciforme, por conta daqueles mecanismos, né? Aumento de adesão celular e hiperviscosidade. A gestação já é um estado hipercoagulável, você vai aumentar, acrescentar isso e aumentar esse risco trombótico. Então, pacientes com doença falciforme grávidas têm um risco tanto de TVP como de TEP aumentado durante a gestação, no parto e no pós-parto. Então, isso sempre deve ser acompanhado. Exame físico, avaliação, né, para ver se a paciente tem algum sinal de TVP ou evolução para TEP.
Em relação aos problemas neonatais, né? Em relação ao crescimento fetal, à prematuridade e à mortalidade perinatal. A gente viu, né? Que o risco é aumentado, independente do nível social também, em alguns níveis mais e outros menos, mas independente disso, sempre aumentado. Em relação à restrição do crescimento intrauterino, 5 vezes mais comum em mulheres com doença falciforme. Bebês que nascem pequenos para a idade gestacional tem muita associação com bebês natimortos, e quando não são natimortos, se eu não me engano, o artigo ele falava de 25 a 30% dos pacientes que são natimortos eram pequenos para a idade gestacional, né? Então tem essa correlação. E os que sobrevivem, eles muitas vezes têm transtornos de desenvolvimento, têm transtornos metabólicos, obesidade, então isso vai trazer problemas a longo prazo para a criança. A prematuridade é 2 vezes, tem um estudo que o artigo comenta, que ela é 2 vezes mais comum em mulheres com doença falciforme, e a mortalidade perinatal, ela é sempre aumentada, mas consegue ser até 5 vezes maior nas mulheres com doença falciforme grávidas nos países subdesenvolvidos. Então, é bem mais alta a mortalidade. E os motivos associados, a insuficiência placentária é um deles, né, a essas questões do crescimento. Um outro é que eles comentam que, normalmente, as mulheres com anemia falciforme, elas têm um IMC abaixo da média para as mulheres da mesma idade, e que durante a gestação elas ganham peso de forma mais lenta. Então, isso também pode afetar o crescimento da criança. Em relação à mortalidade materna, muitas causas são relacionadas à própria doença falciforme, né? Então, as complicações que um paciente com doença falciforme não grávido pode ter são as mesmas que um paciente que está grávido pode ter. Então, o paciente pode complicar com síndrome torácica aguda, pode ter AVC, pode ter hemorragia, pode ter TEP. E alguns fatores de risco parecem ser mais importantes para piores desfechos. Quais que são esses? Os pacientes que têm hemoglobina SS. Foi visto que eles têm um maior risco de todas as complicações em geral. Eles precisam de mais transfusão do que os outros. Normalmente, quando o paciente tem gestação gemelar, ele também tem um risco maior de complicação. Era o caso da irmã da paciente do caso, né? Que realmente foi bem complicada a dela. E quando os pacientes já têm uma hemoglobina de base mais baixa, e quando tem outras, quando tem leucocitose ou plaquetose, também tem uns estudos que mostram que tem uma associação com pior prognóstico, certo? Com piores desfechos. Ok, então a gente viu que muitas coisas podem acontecer nesses pacientes. Então, como que a gente pode fazer para melhor manejá-los e tentar diminuir o risco dessas coisas acontecerem, né? Os estudos todos mostram, apesar de todas as limitações, uma coisa que é invariável entre eles é que o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar ao longo da gestação melhora o desfecho. Isso é uma coisa que a gente consegue saber, né? Então, no mundo ideal, que seria o ideal que todo mundo tivesse, né? A paciente que descobriu que está grávida com anemia falciforme deveria ser acompanhada num hospital que tivesse pré-natal de alto risco, com obstetra que fosse familiarizado com gestações de alto risco, um especialista em doença falciforme, hematologista acompanhando, e principalmente perto do final, né, da gestação, acompanhamento com um neonatologista e com equipes com controle de dor, né, como anestesiologistas com especialização em controle de dor, para poder ajudar a cuidar dessas intercorrências que vão acontecer no meio do caminho. E especialistas em medicina transfusional também, porque são pacientes que às vezes já estavam em protocolos crônicos de transfusão, a gente vai comentar aqui, se orienta a manter, ou então pacientes que precisam de transfusão e que você deve ter um respeito, né, pelos anticorpos, porque esses pacientes imunizam muito. Então, tem que ter um cuidado a mais. Então, é importante fazer um plano individualizado para monitorizar essas complicações relacionadas à doença falciforme, avaliar a necessidade transfusional, fazer uma avaliação fetal, né, frequente para detectar as anormalidades de crescimento e o acompanhamento da pressão, estabelecendo esses valores normais pré-gravidez. Eita, tá muito pequenininho. Não sei se vai dar para ver, mas ainda, assim, eu nem vou ler tudo isso, né, mas é basicamente muito o que a gente já vem falando. Ele traz essa tabela que é como se fosse uma recomendação do que se deve fazer no manejo de uma paciente gestante com doença falciforme, né? Então, ele traz por trimestre. O primeiro trimestre é o que tem mais coisas, né? Que são as recomendações gerais. Então, ele orienta primeiro você estabelecer uma comunicação com o paciente, saber que ele tem aquela equipe, que ele vai se direcionar àquela equipe quando ele precisar de algum suporte. Isso é muito importante. A questão das vacinas, profilaxia para TVP. Ele comenta que todos os pacientes devem usar meias de compressão, né? Alguns pacientes, se o paciente for portador de catéter, eles orientam que use profilaxia com heparina de baixo peso durante toda a gestação,
E se não for portador de nenhum catéter ou dispositivo invasivo, eles orientam fazer o uso de profilaxia com heparina de baixa dose nas internações, certo? Mas, de base, todo mundo deveria usar meias, né? Profilaxia mecânica, certo? Em relação à suplementação com ácido fólico, mantém ácido fólico, né? 5 miligramas para todas as pacientes. Em relação às medicações de uso crônico, né? A gente tem que ter em mente que os pacientes com anemia falciforme, eles usam medicações que são modificadores de doença, que a gente não tem muito conhecimento do que essas medicações fazem com crianças, né, na gestação. Então, a orientação atual que existe o paciente tem a intenção de engravidar logo, né, ou engravidou, tem que suspender a hidroxiureia. Essa é a orientação que a gente tem atualmente, né? L-glutamina, não se sabe exatamente qual o papel que ela tem no feto, não se tem estudos mostrando, então também orienta-se a suspensão. Pacientes que usam IECAS, BRAS, medicações para controle de doença renal crônica, também precisa ser retirado, substituído por alguma outra medicação. Então, tudo isso vai ter que ser visto na consulta de início, né? O paciente chegou, o que é que ele está tomando, o que é que eu preciso suspender, o que é que eu posso trocar. Então, isso é muito importante. E essas profilaxias, né? Como eu comentei, principalmente de TVP, que é mecânica para todo mundo, ácido fólico também mantém. Outra coisa que ele fala também que é importante fazer é você fazer screening para deficiência de ferro, né? Porque muitas vezes pacientes têm transfusões crônicas, a gente se preocupa mais com sobrecarga, né? Que é uma coisa que também pode acontecer, mas a gente tem que sempre fazer screening para deficiência de ferro durante a gestação, que o paciente pode ter durante a gestação, certo? Então, basicamente, tudo que ele está falando aqui tem mais coisa, mas é mais ou menos isso, né? Que eu vou falar um pouquinho mais na frente também nos outros slides. Ele comenta aqui sobre a importância, né, nessa consulta inicial, do aconselhamento genético, testar o parceiro, né, que é aquelas coisas que a gente já falou também antes. Aqui, ele comenta sobre o segundo e o terceiro trimestre, e outra coisa que eu coloquei escrito mais para frente também, para a gente comentar, é em relação a um plano de tratamento para esses pacientes. Então, eu saber desde o começo, na hora que meu paciente chega no consultório, quando é que eu vou transfundir essa paciente? Qual é o meu plano de transfusão para ela? Se ela era uma paciente que já fazia parte de um plano de transfusão crônico, ou seja, ela já tinha um esquema de transfusão de tanto tempo para prevenção, então eu posso manter esse plano de transfusão, certo? Mas eu tenho que ter um plano certo. Eu vou transfundir quando a hemoglobina baixar de tanto, ou quando ela tiver uma intercorrência dessa forma, para a gente também não se exceder na transfusão, porque a gente sabe que a transfusão tem risco, né? Esses pacientes politransfundidos, eles aumentam muito o risco de alimunizar. E isso traz riscos também para o feto, né? O paciente pode ter doença hemolítica recém-nascido, então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Como eu comentei, né, a avaliação das comorbidades, das terapias de uso contínuo. Dependendo se o paciente já tem uma lesão de órgão-alvo prévio, ou seja, se ela já é um DRC, né, se ela já tem uma doença hepática, você já deve fazer uma avaliação de base para você ter um exame inicial dessas condições, para você acompanhar durante a gestação, e avaliar as medicações que precisaram ser suspensas, trocadas ou acompanhadas, como, por exemplo, né, os DRC, que usam o IE com o BRA, um paciente que tem hipertensão pulmonar, um paciente que já teve AVC, que usa anticoagulação, um paciente que teve TPP, que usa anticoagulação, tem sobrecarga de ferro, que precisa suspender o quelante. Então, tudo isso tem que ser visto no começo. E em relação especificamente às terapias para doença falciforme, foi como eu falei, né, que a hidroxiureia tem que ser suspensa antes ou no momento da gestação, os riscos fatais associados à L-glutamina são desconhecidos, os protocolos de transfusão crônica podem ser mantidos e os quelantes devem ser suspensos, tá? E aí tem que ficar sendo acompanhado bem de perto para ver outras estratégias para tratar a sobrecarga de ferro caso venha a piorar durante a gestação, né? Aqui é só o que ele sugere de screening, a depender do que o paciente já tivesse de doença de base, né? Então, se o paciente já tinha uma hipertensão pulmonar, você vai fazer um eco, vai fazer um eletro. Se o paciente já tinha uma proteinúria, se tinha uma hipertensão, você vai fazer, né, exames de análise urinária, vai fazer função renal, ficar acompanhando tudo isso com mais detalhe. Aí aqui ele comenta para cada doença, né, cada complicação de base que o paciente já pudesse ter. Uma coisa interessante que é em relação à luminização, né, de hemácias. Fazer testagem para anticorpo e sempre se comunicar com o banco de sangue para ver a existência de anticorpos transitórios em todas as instituições nas quais o paciente já transfundiu. Então, é muito importante, porque às vezes o anticorpo aparece e depois desaparece, né? Então, é importante ter essa comunicação com os bancos de sangue e os locais que o paciente transfundiu previamente. A suplementação de ácido fólico e o uso de meios de compressão, como eu já comentei. E o plano individualizado de transfusão.
Então, você tem que ter na cabeça quais vão ser as indicações transfusionais agudas e a longo prazo para esse paciente e se comunicar com a agência. Eles orientam que sempre se respeite, pelo menos, né, ser grande, é grande e quer, né, além da BO-RH. E se o paciente tiver histórico de múltiplos anticorpos, você sempre deve fazer fenotipagem estendida ou genotipagem para diminuir ao máximo o risco de aluminização do paciente. Aqui em relação ao protocolo de transfusão, né? Então, antes da transfusão, você tem que estabelecer a indicação. Aí ele comenta, né, das indicações mais frequentes. Então, você pode fazer uma transfusão aguda ou simples, né, para aqueles pacientes que têm complicações mesmo da doença falciforme, como, por exemplo, AVC, síndrome torácica aguda. Nesses casos específicos em que o paciente vai ter complicações como AVC agudo, síndrome torácica aguda ou cirurgia grande, você deve considerar até a transfusão de troca, que ele comenta, né? Estabelecer o que é um nível adequado de hemoglobina pré e pós-transfusional para esses pacientes, para você não se exceder nas transfusões também. Estabelecer, se possível, um nível de hemoglobina S pré e pós-transfusional, se der para dosar, né? Que também é importante. Tipar sempre o sangue, né? Ele comenta. E aqui ele coloca que cada paciente tem que ter seu plano bem definido de transfusão. Em relação às transfusões que ele fala que é, deixa eu ver se on demand, que ele chama, né? São as transfusões sob demanda. Isso não está muito bem definido ainda para as pacientes gestantes, se tem um resultado positivo nos desfechos, certo? Você sabe que transfundir quando a paciente está tendo uma complicação aguda, sim, você deve transfundir. No caso de transfusões programadas antes de ter a complicação, né, que seriam essas transfusões on demand, ele comenta que é controverso, certo? Você fazer essas transfusões. Mas que você pode considerar em alguns pacientes que estão tendo crises agudas recorrentes, ou um paciente que já teve muita complicação, está tendo muitas complicações frequentes durante a gestação, você pode considerar fazer um protocolo de transfusão profilática, vamos dizer assim, né? Mas não tem nenhum estudo definido que confirme que isso realmente diminui os riscos na gestação de complicações. Outra coisa muito importante é o aconselhamento genético e gestacional. Então, a paciente precisa ser aconselhada sobre as complicações da gravidez e as complicações que o feto pode sofrer, entre eles a síndrome de abstinência neonatal, que ela decorre da exposição frequente a opioides durante a gestação. Então, a gente sabe que essas pacientes, elas têm crise, né, durante a gestação, da mesma forma que teriam se fosse fora da gestação. Tem até um estudo que o artigo comenta que não mostrou aumento da frequência de crises álgicas em pacientes gestantes. Mas a paciente vai ter crise porque ela tem doença falciforme. Então, ela vai precisar de opioides, eventualmente, nessa situação estando grávida, né, de medicações, e o risco de a criança ter abstinência existe, né, principalmente se ela tiver feito um uso frequente durante a gestação, certo? Outra coisa também, principalmente pela presença de anticorpos que pode acontecer, é a doença hemolítica do recém-nascido. E é importante fazer a testagem de hemoglobinopatias para o parceiro, com eletroforese de hemoglobina, e fazer o hemograma do parceiro, para saber se ele tem traços, se ele tem alguma hemoglobinopatia, para aconselhamento genético de próximos filhos, né? Em relação ao manejo das complicações relacionadas à doença, o manejo vai ser semelhante às não gestantes, mas com essas exceções, né? Por exemplo, em relação às crises álgicas ou dor crônica, que a paciente já talvez tenha. O uso de opioides, ele não é proibitivo, certo? Mas precisa ser muito bem discutido, porque normalmente eles são contraindicados na gravidez e tem alguns períodos em que você não pode usar, né? No primeiro trimestre. Então, você tem que acompanhar muito de perto, mas não é proibido. O paciente eventualmente vai precisar. Você não deve impedi-lo de usar, mas você tem que fazer com muita cautela. O uso de anti-inflamatórios é permitido entre 12 e 28 semanas da gestação. Então, você pode utilizar dessas medicações. E em pacientes que já têm uma dor crônica, por exemplo, às vezes tem paciente que tem necrose vascular da cabeça do fêmur, já usa um opioide cronicamente, vamos dizer assim, não conseguiu desmamar, engravidou. Os estudos até agora orientam que você deveria manter. Ele comenta que o tapering, né, de tirando durante a gestação, não diminui, até onde se sabe, o risco do paciente desenvolver, do neném desenvolver síndrome de abstinência. Então, nesses casos, ele orienta manter. Outra complicação frequente é a exacerbação de anemia, que muitas vezes precisa de transfusão. Outra coisa interessante é que as pacientes que já tiveram AVC, você sempre deve manter uma vigilância, né, principalmente nessas que já tiveram. Caso a paciente esteja
desenvolvendo uma cefaleia intensa, uma cefaleia persistente, sempre pensar na possibilidade de um AVC hemorrágico para esses pacientes. E em relação à terapia transfusional profilática sob demanda, né, que eu estava comentando, e os guidelines, se eu não me engano, era esse da União Europeia e o guideline americano, eles orientam, eles apoiam manter os protocolos de transfusão crônica pré-gestacionais, que um paciente já tivesse, e o uso seletivo para indicações específicas. Então, um paciente teve uma crise aguda, né, e vai precisar transfundir, tudo bem. Mas a transfusão crônica para prevenir complicações graves recorrentes é controverso, como eu tinha comentado. Você sempre deve pesar risco e benefício transfusional, porque o artigo até comenta que tem alguns estudos que fizeram a avaliação desses protocolos de transfusão profilática e só mostra assim, diminui as crises álgicas durante a gestação. Mas eles não focaram em ver a parte negativa também, que é essa parte das complicações transfusionais, tanto as agudas, né, reações transfusionais agudas, como as mais crônicas. Então, os estudos só focaram na parte positiva, eles não olharam para a parte negativa que existe, que a gente deve também se atentar. Outra coisa muito importante é a promoção de saúde reprodutiva, né? Então, precisa se conversar sobre os reais riscos e as possibilidades na doença falciforme. Existem mitos em relação à doença falciforme que são ou 8 ou 80, né? Que é ou as mulheres com doença falciforme são inférteis, não podem engravidar, ou as mulheres com doença falciforme que engravidam morrem. Os dois extremos, né? E, na verdade, não é isso que acontece. As verdades é que a fertilidade nessa população muitas vezes é normal, como a gente comentou no começo, a gravidez é possível, mas é uma gravidez de risco, com certeza, né? E o risco precisa ser explicado. Idealmente, né, uma paciente com doença falciforme, ela precisa se preparar para engravidar. Esse é o ideal, né? Se ela realmente quiser engravidar, é bom que ela se prepare. Para a gente tentar diminuir as possibilidades de o risco grande já vai ter, mesmo a gente fazendo todo o acompanhamento, mas é preciso diminuir esses riscos. E o cuidado com o aconselhamento genético, né, para esses casais que têm risco de ter filhos com doença falciforme. Então, como considerações finais, né, o artigo comenta que se tem pouca informação sobre os reais fatores de risco que geram os maus desfechos nesses pacientes, mas o que a gente sabe são duas coisas, que realmente a paciente tem mais risco, né, de falecer, tanto por complicações da própria doença falciforme, como por complicações gestacionais, que são bem frequentes nelas, como pré-eclâmpsia, né, tromboembolismo, e que cuidado multidisciplinar desde o começo faz diferença no desfecho, é isso que a gente sabe, né, em relação a fazer acompanhamento com pessoas que tenham expertise e que consigam ir guiando no caminho. O que cada paciente vai fazer, a gente não tem nada muito definido, protocolar, né, assim, infelizmente, porque os estudos são poucos. Mas é muito importante que esteja sendo acompanhado pelas pessoas certas, né. E é necessário realizar mais estudos para poder padronizar esses cuidados com as grávidas portadoras de doença falciforme. E é isso. Obrigada.